Shalom, shalom, povo de Deus. Pastor Farley Sabião com vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, começando, a nossa caminhada diária. Estaremos aqui com vocês todos os dias com um vídeo diário de reflexão através da palavra de Deus. Bom, pessoal, quero agradecer a audiência de todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para que você possa continuar, ouvindo todas as nossas mensagens diárias aqui. Bom, pessoal, hoje eu tenho uma palavra muito reflexiva para as nossas vidas e se você quiser, fique à vontade. Se você quiser pegar sua Bíblia, eu quero que você abra junto comigo no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Tá? A gente vai estar falando aqui sobre a tentação de Jesus. Bom, quando eu falei aqui o capítulo 4, os amantes da palavra de Deus provavelmente já associaram essa passagem ao período onde Jesus passou 40 dias no deserto. Bom, pessoal, esse texto ele é muito interessante porque ele começa aqui nos trazendo algo muito interessante nessa passagem, que diz assim, ó: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante quando a gente já começa a ler essa história, a gente começa a compreender que Deus trabalha de algumas maneiras que realmente a gente não consegue entender e discernir muitas das vezes. Muitas das vezes nós estamos passando por situações na nossa vida, situações de deserto, de escassez, de dificuldade, e como que nós conseguimos assimilar isso ao propósito de Deus? Na maioria das vezes, quando estamos passando por dificuldades, provações, situações adversas, a primeira coisa que nós pensamos que é coisa do diabo. Mas essa história ela vem justamente para quebrar toda essa ideia, todo esse paradigma errado que nós temos, de que tudo aquilo que acontece muitas vezes aparentemente de ruim é coisa do diabo. Mas aqui a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo, aquele que quer o nosso bem, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que intercede por cada santo aqui na terra, ele mesmo, o próprio, ele conduz Jesus para o deserto. E nós precisamos entender uma coisa que às vezes é difícil para nós como seres humanos, é entender de que tudo aquilo que acontece na nossa vida existe um propósito. E muitas das vezes nós pensamos que as coisas boas geram propósitos bons. Mas na maioria das vezes, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, são nas adversidades, são nos desertos, são nos vales, são nos momentos complicados da nossa vida, aonde isso vai ter um resultado que vai mudar a nossa história. Por exemplo, quando eu olho a história de José, eu vejo muito isso bem claro. Quando nós começamos a ler a história de José e nós olhamos ali todas as situações que José passou, sendo traído pelos seus irmãos, sendo jogado dentro de uma cisterna para morrer ali, desejaram a morte dele. E depois disso, ele, por um propósito divino, é vendido, como escravo e vai sendo levado para o Egito. E a história vai desenrolando, e quando ele chega no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar, e ele vai para a casa de um homem muito próspero. Apesar de ser escravo, a Bíblia diz que aquele homem era um homem, um dos primeiros do reino do Egito. E a Bíblia vai dizer que ali ele começou a reinar, ali ele começou a dirigir, a administrar tudo aquilo que Potifar tinha. Então, aparentemente, a gente começa a ver a história desenrolar e a gente, talvez, se a gente não conhece todo o contexto da história, a gente fala, opa, as coisas estão começando a ir bem na vida de José. Por quê? Porque até então ele estava cheio de traumas, frustrações, decepções, porque viu seus próprios irmãos tentando o matar, longe da sua casa, da sua terra natal, e agora ele começa a trabalhar de escravo, mas dentro de uma casa de uma pessoa muito próspera, onde ele pode ali, usufruir de praticamente tudo aquilo que aquele homem tinha. Mas a história diz que num determinado dia a mulher de Potifar se engraça com José e agora José, no alto escalão, vai parar numa masmorra, num dos lugares mais desprezíveis da época, e vai preso injustamente. Então, provavelmente, com certeza, como ser humano, quando ele bateu dentro daquela prisão, provavelmente ele se questionou por que ele estava ali. Mais uma vez, as coisas aparentemente estavam dando certo e agora, mais uma vez, ele está decaindo, né?
Então, a nossa vida, às vezes, ela é uma roda gigante. A gente está em cima, está embaixo, e no momento presente a gente não consegue entender muito bem por que essas coisas acontecem. Mas quando chega lá na frente, a gente consegue entender. Por exemplo, quando a gente vê a história, toda ela completa, nós percebemos que tudo aquilo que José passou foi algo que o preparou para chegar no propósito, no sendo a vontade de Deus. Ou seja, ele passou ali um período na casa de Potifar aprendendo a administrar fartura numa escala menor, porque Deus sabia que lá na frente ele ia administrar 7 anos de fartura. Depois Deus permite ele sair da casa de Potifar e vai para a prisão. E a Bíblia diz que do mesmo jeito ele começou a administrar lá na masmorra todos os recursos. E agora você percebe que Deus estava preparando ele para administrar a escassez. Ou seja, aquela palavra de Paulo em Romanos 8, 28 é uma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, né, segundo o seu propósito e desígnio. Então você percebe de que tudo aquilo que aparentemente é frustração, decepção, perca, alto e baixo na vida de José, está levando ele para o centro da vontade de Deus, para o propósito, para os sonhos que Deus tinha para a vida de José. E na vida de Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, não é diferente. A gente percebe de que Jesus acaba de ter um encontro com João, e ali ele pede para ser batizado. E a Bíblia diz que quando ele acaba de ser batizado e ele está saindo das águas, né, desce uma pomba que simboliza o Espírito Santo. E logo após uma voz diz: "Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo." Ou seja, Deus, o próprio Deus Pai, né, aparece ali e ele fala que ele é o filho amado, em quem ele tem prazer. E então agora a Bíblia vai dizer que depois de Deus honrá-lo diante de muitas pessoas, porque muitas pessoas ouviram aquilo ali, viram aquela ação sobrenatural de Deus direcionada a Jesus. Mas agora esse texto que a gente acabou de ler, no capítulo 4 de Mateus, vai dizer que Jesus agora é conduzido ao deserto. Ou seja, mais uma vez a mesma história, ou seja, está sendo honrado, está num lugar de honra, de privilégio, de exaltação, e minutos depois agora está indo para um lugar de deserto, de escassez, de falta, um lugar de tentação. Mas quando nós entendemos a vontade de Deus, entendemos quem é Deus, nós sabemos que da mesma maneira como aconteceu na vida de José, a mesma coisa estava acontecendo na vida de Jesus, porque Jesus é o nosso maior modelo. Jesus é um modelo maior quando nós falamos de cristianismo. Como cristãos, nós precisamos entender que Jesus é o nosso modelo. Então, se Deus permitiu que Jesus saísse daquela situação de exaltação e fosse parar num lugar de deserto, porque Deus tinha um propósito, não só na vida de Jesus, mas também algo a nos ensinar. Nos ensinar de que, muitas das vezes, para que ele cumpra o propósito dele na nossa vida, nós precisaremos passar por processo de preparação. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque não é à toa que Jesus passou 40 dias no deserto. Quem conhece um pouco de numerologia bíblica vai saber que todas as vezes que nós falamos de 40 na Bíblia, a gente está falando de preparação. Ou seja, você vai ver ali a história de Moisés, um exemplo bem clássico. Ele passou 40 anos dentro da casa do rei, do faraó do Egito, para aprender a ciência, a cultura dos egípcios, para que depois, lá na frente, ele pudesse se comunicar e tivesse acesso ao faraó da época. Você vai perceber que depois de ter um problema com um soldado egípcio e matá-lo, ele passa 40 anos no deserto se preparando para cuidar de ovelhas. Mas não ovelha animal, mas para o rebanho do Senhor, que era o povo de Deus. Ou seja, ele estava sendo preparado em escala menores, como o caso de José, para poder ser colocado no lugar numa escala maior. Aí você percebe que depois ele vem e arranca o povo de Israel, e ele passa 40 anos com o povo de Israel, introduzindo a lei, preparando o povo de Deus para viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E depois você vai ver na mesma história, no mesmo contexto, depois dos 12 espias vigiarem a terra por 40 dias em Jericó, eles voltam. 10 duvidam daquilo que Deus tinha prometido que ia fazer e só 2 acreditam, Josué e Caleb. Só que mesmo assim, Deus fica entristecido, diz: "Não, não quero que vocês entrem. Faz o seguinte, volta para trás e volta para o deserto."
E segundo, cada dia que vocês passaram vigiando a terra vai ser um ano no deserto. Então o povo passa 40 anos sendo preparado para ser introduzido na terra prometida. Então é interessante isso, porque quando nós olhamos para a história de Jesus, Jesus literalmente agora, com os seus 30 anos batizado, ele precisa se preparar para startar de maneira definitiva o seu ministério. E então ele precisa passar por esse processo de preparação de 40 dias. E a Bíblia diz que ele é levado, conduzido, porque Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Deus sabia que Jesus precisava ser preparado para suportar toda a carga, tudo aquilo que a gente já sabe do contexto da história. Então ele precisava passar 40 dias sendo preparado. Mais do que isso, ele passou 40 dias em jejum, em consagração. Tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, é uma chave espiritual para nós, que o jejum é uma das maiores ferramentas que nós temos. Quando nós entendemos que quando nós se abstemos de alimentos, que é a necessidade básica do ser humano, nós ganhamos controle emocional e disciplina. Por quê? Porque nós vivemos mal, talvez sem roupa, mas vivemos. Nós vivemos mal, sem abrigo, mas ainda assim vivemos. Vivemos mal sem dinheiro, podemos viver mal sem família, sem ninguém por nós, mas sem comida, mais cedo ou mais tarde, se a gente não voltar a comer, nós não vamos conseguir perpetuar nesse plano físico. Então a necessidade básica de todas as necessidades que o ser humano tem é a comida. Então Deus, sabedor de todas as coisas, ele sabe o seguinte: se nós, seres humanos, aprendermos a dominar a nossa necessidade básica, que é a alimentação, se abster e controlar os nossos instintos de se alimentar, automaticamente nós ganharemos autocontrole. Por isso que quando você escuta alguém falar do jejum, vai falar que o jejum ele mortifica a carne. Ou seja, na verdade, o jejum ele não mortifica a carne literalmente dizendo, mas ele vai te dar mais autocontrole das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus instintos, numa necessidade primária que é a alimentação. Automaticamente, se você aprende a dominar a sua necessidade básica, é notório que você vai conseguir e vai ficar muito mais evidente em controlar outras necessidades secundárias. Então, o jejum é uma ferramenta que todos nós devemos usar de maneira, talvez, como é que eu posso falar? Corriqueira? Não. Mas talvez algo que a gente deveria ter como prática da nossa vida. Então, quando nós olhamos Jesus se preparando ali, nós percebemos que Jesus estava se preparando para ganhar autocontrole, porque ele seria afrontado, porque ele seria caluniado, ou seja, muitas das vezes ele ia ser perseguido pelos seus próprios, seria abandonado, seria traído. Jesus foi traído, seria negado. Então Jesus teve que passar por esse processo. E quando eu olho essa história e aplicando isso para a nossa vida, para a gente estar trazendo uma reflexão nesse vídeo, eu entendo de que muitas das vezes, assim como Jesus, Deus vai nos colocar em lugares de honra, mas muitas das vezes Deus vai permitir que nós venhamos passar por desertos, por momentos difíceis, mas não para o nosso mal, mas para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos estar forjados, preparados para executar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O que eu posso dizer para você, eu não sei qual deserto você está passando. De repente você está passando por uma situação muito difícil hoje. E você está olhando e não está entendendo nada, mas eu quero dizer para você que talvez hoje você não esteja entendendo nada. Mas vai chegar um tempo que você vai entender muito bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Tudo aquilo que está acontecendo na sua vida vai colaborar para que você chegue no propósito de Deus. Detalhe, para fechar aqui, eu quero dizer para você, a diferença é aqueles que aceitam o propósito e aqueles que não aceitam o propósito. Aqueles que olham para o deserto e tentam buscar um benefício do deserto, tentar entender o que você pode aprender no deserto. E aqueles que não aceitam o deserto, não param para refletir no deserto. Porque no deserto é o momento onde nós temos a oportunidade de superar a si mesmo. Jesus superou a si mesmo. E também um momento muito importante que eu quero deixar nessa passagem para fechar é de que Jesus só venceu essa peleja, Jesus só venceu esse deserto porque ele estava com a palavra de Deus no seu coração. Então eu quero dizer para você que você precisa estar com a espada do Espírito muito bem internalizado no teu coração, na tua mente, para quando o diabo vir querer te enganar, quando o diabo tentar vir te tentar, você tem a ferramenta certa para poder vencer essa situação e ser honrado e sair desse deserto.
Eu quero dizer para você, eu profetizo em nome de Jesus, que você vai sair desse deserto, que Deus vai te dar força, vai te dar graça, e você vai vencer assim como Jesus venceu, porque ele disse que ele venceu, e se ele venceu, ele nos garante a vitória. Por isso eu quero dizer para vocês, shalom, shalom, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!